Boa noite, queridos. Paz. Você já declarou a paz para quem está do seu lado? Declara assim, paz de Cristo sobre tua vida. Queridos, nós não vamos nos estender muito hoje. Os irmãos, queria honrar, em nome do presbitério, a vinda dos irmãos à segunda. Sabemos que não é o melhor dia, mas para não termos esse encontro aqui, sacrificamos esse períodozinho para estarmos juntos, né? Porque realmente segunda-feira à noite, sabemos que muitos têm uns impedimentos naturais, alguns estão na faculdade, gostariam de estar aqui, mas não podem, e amanhã nós trabalhamos, né? Então, que bom contar com vocês aqui. Então não vou ser muito alongado, gostaria de juntar a palavra da Páscoa desse dia, desse momento, nesse período que se comemora a Páscoa, com a ceia do Senhor. Nós vamos cear daqui a pouquinho. E é importante, queridos, que nós compreendamos o significado daquilo que celebramos. Quem está celebrando a Páscoa aqui? Olha, os irmãos estão meio titubeando. Quem celebra a Páscoa aqui? Precisamos ter uma compreensão daquilo que aconteceu naquele dia da Páscoa. E o que isso tem a ver conosco e com a ceia do Senhor. Na verdade, se nós tivermos que celebrar a Páscoa do jeito que ela está descrita em Êxodo 12, nós estaremos com um grande problema. Porque a primeira Páscoa, na verdade, foi um acontecimento profético. Era uma sombra do que Cristo realizaria por todos os homens. Se você puder abrir em Êxodo capítulo 12, é o registro do momento onde Deus estabeleceu para o seu povo um novo marco. Um marco na história do povo de Israel, que até hoje é celebrada. Dentre as 3 principais festas, a Páscoa é uma delas. Êxodo 12, 1 diz assim, logo depois que Moisés e Arão foram para o faraó, e logo em seguida seria estabelecida a 10ª e última praga, conhecida como a praga dos primogênitos, ou a morte dos primogênitos. Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. É o equivalente para nós o mês de janeiro. Não é o primeiro mês do ano para nós, janeiro. Para ele se iniciaria aqui, com essa festa, com essa celebração. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo ao 10 deste mês, cada um tomará assim um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas. Alguns historiadores falam sobre 10 pessoas, no máximo por família. Conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastam para um cordeiro. O cordeiro será sem defeito, um macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos e ervas amargas a comerão. Versículo 9. Não comereis o animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que, porém, ficar pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira comereis. De que maneira? Lombos cingidos, eles levantavam a veste que tinham, para liberar as pernas para a caminhada e colocavam aqui em cima. Isso é cingir os lombos. Sandálias nos pés, cajado na mão. Comê-los eis a presença. É a Páscoa do... De quem era a Páscoa? Do Senhor. Para aqui. Se tivermos que celebrar a Páscoa como ela foi instituída ou estabelecida, teríamos que fazer isso. O que a Páscoa representava neste momento aqui? A palavra Páscoa é passar por cima. Preste atenção.
que o que cantamos hoje, tudo representa aquilo que nós estamos celebrando hoje. O anjo de morte passaria por todo o Egito. E a casa que não tivesse nos seus umbrais o sangue deste cordeiro que estava sendo comido pela família dentro da casa, o anjo entraria e o primogênito daquela casa morreria. Deus estava estabelecendo o seu juízo sobre o Egito e libertando o seu povo da escravidão. Esse cenário, esta celebração, esta festa, esse acontecimento. Você imagina alguém que está vendo aquela situação pular de alegria? Me diga, sinceramente. Você imagina aquele irmão, vamos parar um pouquinho. Pensa assim, naquela noite, a casa vizinha não tinha feito aquilo que Moisés falou. Toda casa tem um primogênito, a maioria, se tiver um filho, pelo menos tem um primogênito. Como estava sendo o som naquela casa, naquela noite? Um som de desespero. Por quê? Porque algum primogênito, naquele momento, estava morto. Você consegue enxergar essa situação por todo o território do Egito? Imagine agora, pare agora. Quem já ouviu na sua casa, você está sentado lá, você está lendo a Bíblia, está fazendo qualquer outra coisa, aí de repente tem um grito de desespero fora. Quem já viveu isso? Ouviu um grito, o vizinho, sei lá, da frente, de trás, de lado, grita, você imagina essa noite, sendo este cenário, para os que não tinham, nos umbrais da sua porta, o sangue desse cordeiro perfeito, que dentro da casa estava sendo sacrificado e comido. E daquilo que sobraria, deveria ser queimado. Isso é sombra do que seria, muitos anos depois, realidade na vida de um homem chamado Jesus. E na vida de um povo, e de toda uma geração que profeticamente, desde aquele momento, estaria recebendo em sua vida a pessoa do Cordeiro Pascal, Cristo Jesus. É o que Paulo fala. Jesus, o nosso Cordeiro. O que é que aconteceu com esse Cordeiro? Eu acabei de dizer para você. Ele foi morto. Nada sobrou dele. Então, esse cenário de Êxodo 12 é profético para nós hoje. Amém? Então, querido, querida, ensine o teu filho a não cair na armadilha de mudar o sentido real da Páscoa. Amém? A Páscoa é o juízo de Deus, foi o juízo de Deus sobre os egípcios. Eu pergunto para você, Paulo fala que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, 2 Coríntios 5:21. Jesus foi feito pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de quem? De Deus. Deus fez justiça em seu Filho, por amor a todos nós. O juízo de Deus que veio sobre aquele povo, era para vir sobre nós, sim ou não? Sim, eu ouvi essa semana uma frase, não lembro quem foi o irmão, quem falou isso. Ele disse o seguinte: quando ele estiver diante de Deus, ele não vai pedir justiça. Presta atenção a esse cenário. Ele disse o seguinte: quando ele estiver diante de Deus, ele vai pedir misericórdia. Porque se ele pedir justiça, a justiça de Deus, naquele momento, é levar todos nós para o inferno. Sim ou não? Sim. Pergunto, você e eu, ou você, todos nós que merecíamos o que de Deus? O seu juízo. Mas a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz, o castigo, estava sobre Cristo. E pelas suas feridas, nós fomos sarados. O que é Páscoa para nós? É a mensagem da cruz. E que nós vamos celebrar daqui a pouco com a ceia. De novo, eu estava lendo essa semana, o irmão colocou, acho que foi o John Stott, ou Tozer, eu não lembro quem foi. Não importa.
Essa inspiração veio do Espírito Santo. Então, a originalidade é dele. Ele disse o seguinte, que eu achei muito interessante isso. Eu nunca tinha pensado dessa maneira, apesar de crer dessa maneira. Depois que nós terminamos o encontro, não termina com o nosso encontro, com o seu final, o sentido da Páscoa para nós. Não acaba aqui. Não acaba quando o último pedaço de chocolate redondo se acabar da sua geladeira. Aqueles que estão ainda comendo muito chocolate. Ele continua conosco. Porque a operação da cruz, para nós, é uma realidade diária. Não só amamos a mensagem da cruz. Ela é efetiva em nossas vidas. Amém? Então, não é uma celebração de um acontecimento histórico. É a celebração da vida que veio por conta da morte de Cristo Jesus. O juízo de Deus estava sendo aplicado sobre aquele povo e deveria ser aplicado sobre nós. Mas pela misericórdia do Pai, Cristo morreu pelas nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Preste atenção, não é sobre nós, é sobre Cristo. Não é sobre você e eu, é sobre Jesus. Não é sobre um justo morrer pelos justos. Estava no momento do louvor aqui, agradecendo ao Pai, dizendo, Pai, muito obrigado, porque o que tu fizesse com Jesus, nenhum de nós faríamos com os nossos filhos. A palavra diz que nós não o amávamos, mas Ele em Cristo nos amou. Falava que nós éramos inimigos, mas Ele queria ser nosso amigo. Que Deus maravilhoso, queridos. Que Deus maravilhoso. Deus passa por cima hoje da terra. E sobre aqueles que vê o sangue do seu Filho, Ele diz, esse está justificado. Glória a Deus. Só essa frase para nós era suficiente para nós vivermos o resto das nossas vidas. Aleluia. Se você pecou hoje, se você está com alguma carga de pecado no teu coração, e você já tem uma aliança com Cristo, Lequinho lê um texto que nós, pelo sangue de Jesus, podemos entrar com intrepidez na sala do trono e achar naquele momento oportuno misericórdia da parte de Deus. Por causa de Cristo que foi à cruz. O Cordeiro de Deus que foi imolado em nosso favor. Páscoa não é um momento. Nós nem celebramos como deveria ser, como Êxodo 12 nos descreve. Mas nós celebramos a ceia do Senhor, que fala exatamente em memória da obra de Cristo por nós, que morreu, mas ressuscitou. Eu estava falando essa semana, estava com Esther e Virgínia, e eu disse assim, é interessante que nós não vivemos mais o tempo da morte de Jesus, porque Ele ressuscitou, aleluia, amém? Glória a Deus, vivemos a vida ressurreta de Cristo, amém? Glória a Deus, aleluia, Ele morreu, mas Ele ressuscitou. A Esther me corrigiu, disse, não tio, vivemos o momento da glorificação de Jesus, porque Ele, além de ressuscitar, Ele foi glorificado. Aí eu disse, que coisa maravilhosa. Aleluia. Aleluia. Ele, além de ressuscitar, Ele é assunto aos céus. Ele foi glorificado. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que em Apocalipse fala sobre o Cordeiro que ressuscitou. Exaltado sobre todos. Amém? Celebramos a Páscoa. A Páscoa não foi um acontecimento para nós. Nós não vivemos aquele momento. Mas ela foi sombra de algo que aconteceria em Cristo Jesus, ou através de Cristo, naquela cruz. Precisamos nos lembrar disso.
É isso que precisamos ensinar aos nossos filhos. É isso que precisamos lembrar as nossas mentes. Éramos cativos. E hoje somos libertos. Foi o que cantamos hoje. Aleluia! Cristo nos libertou do império das trevas. Alguém falou aqui quando Alex pediu para falar sobre libertação. Você foi liberto do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Aleluia! Essa é a nossa realidade. Nós não saímos daqui e deixamos de celebrar só no ano que vem. Todos os dias. Nós olhamos para o espelho e dizemos, aqui está um ex-escravo do pecado, mas hoje livre por causa de Cristo Jesus. Aleluia! Aqui estava um que estava condenado. Você e eu estávamos condenados. Não havia escapatória para nenhum de nós. Mas Jesus naquela cruz, Paulo diz, pagou as nossas dívidas. Aleluia! Eu posso olhar no espelho amanhã, hoje ainda, voltando para casa e dizer, aqui está um ex-condenado, hoje justificado. Dívida paga. Tu podes entender isso? Você está entendendo que aquele momento da Páscoa lá no Egito foi sombra daquilo que Cristo realizou por nós naquela cruz. E a Bíblia diz que Ele está glorificado. Aleluia! Glória a Deus! Que obra profunda! E eu quero dizer para todos nós aqui, eu estava essa semana no momento de proclamação, porque nós estamos sendo encorajados pelo Espírito Santo a criar oportunidades para ministrar. Eu estava num local, na praia, e o vendedor de picolé, que é o alvo de todos os banhistas, né, principalmente nesse calor. Aí eu fui comprar uma água, na verdade, ele tinha água. Aí eu fui comprar, eu disse, o senhor conhece a Cristo? O senhor é de Cristo? Aí ele disse, desde que nasci. Eu vi que ele não era, mas ele respondeu assim, desde que nasci. Aí eu disse, é. Mas ele manda na tua vida? Depois que eu saí, eu falei sobre o trono, né? O trono e a cruz no coração, você já sabe. No nosso coração tem uma cruz e um trono. Se Jesus está na cruz, eu estou no trono. Se eu estou no trono, se ele está no trono, eu estou na cruz. Então, esse é o melhor cenário para nós, né? Aí eu falei rapidamente disso para ele. Depois fui para a praia, peguei a água que eu tinha comprado. E eu percebo que várias pessoas têm respondido dessa maneira. Mas aqui vai uma palavra que dificilmente nós lembramos quando estamos proclamando. Não estou dizendo que essa é a palavra central. Mas uma coisa é certa. Aquele que não crê na obra de Cristo na cruz, pagando os nossos pecados por nós, e recebendo nele o juízo de Deus, no último dia, Deus vai exercer sua justiça sobre esse. E não vai ter escapatória. Por isso, Hebreus 6 fala sobre os princípios elementares. Um deles é o juízo eterno. Precisamos pregar mais isso. Deus vai estabelecer um dia a justiça dele, o juízo dele, sobre aqueles que rejeitaram a obra do Filho. Jesus disse, aquele que rejeita o Filho, rejeita aquele que o enviou. Aí eu fiquei no coração com essa palavra. Poucas vezes falamos isso. Muitas vezes encontramos aqueles que nós denominamos, que não tem nas Escrituras, desviados. E alguns até dizem com muito orgulho, eu já sou desviado. Parece que o negócio agora virou, sei lá o que é isso, né? Isso é coisa do inferno. Sou desviada, parece que é um status entre... É uma denominação boa, Douglas. Uma denominação, a denominação dos desviados. Eu não entendo o que é isso, não. Mas uma coisa é certa, eu sempre falo para estes. O juízo de Deus sobre aqueles que compreenderam a palavra e rejeitaram a Cristo vai ser muito severo. Por quê? Porque Deus em Cristo estabeleceu a sua justiça. Que palavra forte. Mas é a concretização daquele momento da Páscoa. Eu vou encerrar para nós cearmos com essa frase que o Senhor me deu.
A ceia é a concretização daquele momento da Páscoa no Egito. O Pai veio exercer sua justiça sobre os homens, através ou na pessoa de Cristo Jesus. Ele morreu por todos, para que nele fôssemos justificados. Ele morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação. Não celebramos a Páscoa num dia. Não é para nós um acontecimento. É uma realidade diária sobre nossas almas, sobre o nosso coração. Eu queria repartir isso com você, antes de nós cearmos, para que o teu entendimento fosse alargado acerca desse tema. Nada contra, eu amo esse período, mas eu não vivo por ele. Vivo pela obra de Cristo Jesus, diariamente, sobre nós. Somos contra a Páscoa? De jeito nenhum, estamos celebrando aqui. Não é isso? Ninguém vai dizer o contrário. Por favor, estão gravando? Estão gravando, né? Glória a Deus. Amo a Páscoa, amo a Páscoa, amo a Páscoa. Mas não é para mim um acontecimento histórico. É uma realidade diária. Sombra do que Jesus fez na cruz. E nós vamos celebrar todas as vezes que ceamos, lembrando em memória de Cristo aquilo que Ele realizou. Amém? E não é sobre o morto, é sobre alguém que ressuscitou. Ele está glorificado e, para concluir, Ele voltará. Aleluia! Glória a Deus, queremos chamar os irmãos que ajudam na ceia para cooperarem conosco. Aleluia! Não queremos dispensá-los muito tarde, mas precisávamos trazer essa pequena reflexão acerca da Páscoa, acerca da ceia do Senhor. Precisamos entender que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Cristo Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, que Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. Cadê Jojó? Está atrás de mim. Esse é um rapaz rápido. Eu estava ouvindo um irmão muito precioso, ele diz o seguinte: tu consegue receber o pão e o suco e prestar atenção a mim? Ele diz o seguinte: assim como aquele acontecimento da Páscoa, lá em Êxodo 12, é sombra do que Jesus realizou na cruz. Preste atenção, eu disse para você o que eu li aqui, é que o ano para o judeu começa com a celebração da Páscoa naquele mês. Mas não era esse o calendário que eles viviam. Eles viviam um calendário egípcio, que era diferente do calendário que estabelecido por Deus para Israel. Havia um calendário, preste atenção a isso, ligado à escravidão. Quando eles foram libertos através da obra que Deus fez, naquela noite da praga dos primogênitos, conhecida por nós, estabelecida por Deus, como uma passagem por cima, ou seja, Deus passando por cima daquele povo, estabelecendo o seu juízo, e descrito como a Páscoa. Aquele momento foi um novo marco, um novo início na vida do povo de Israel. Eu quero dizer que a obra de Jesus na cruz, quando se torna verdadeira em nós, com o novo nascimento, é ali o novo marco nas nossas vidas. É o ponto zero para nós. Sabe por que também é um ponto zero? Preste atenção. A Bíblia diz que Deus, obrigado, Joel, Ele não leva em conta, depois de Cristo, o que nós vivemos no passado.
Ele lança no mar do esquecimento. Mas é interessante que Deus não pode esquecer de nada. Mas Ele diz, eu vou me esquecer das tuas obras passadas. Porque novo nascimento é novo. Há uma novidade de vida. Então eu quero profetizar sobre você. Que você viva essa novidade de vida. Porque um novo marco foi estabelecido em nossos corações. Assim como para o povo de Israel. Se a Páscoa foi para eles o tempo zero, a partir dali contou. Para nós é o novo nascimento em Cristo Jesus. Aleluia. Quer ver um negócio engraçado e interessante? Eu não conheci Fábio antes de Cristo. E se ele me disser o que ele era antes de Cristo, ou o que fazia, eu vou dizer assim, como já falei para vários irmãos. Eu vou dizer assim, eu não acredito. Eu não acredito. Tu era assim de jeito nenhum. Por quê? Porque parece que estamos falando de duas pessoas completamente diferentes. E realmente estamos. Porque você era um antes e você é um depois de Cristo. Ele é o nosso marco zero de um novo tempo, de uma nova fase que não se acaba, mas continua na eternidade. Que coisa linda. Essa é a obra da cruz. Por isso que a loucura é escândalo. É escândalo. Como alguém pode morrer por pecadores? Morreu. Como alguém pode pagar uma dívida com Deus? Não é uma dívida de uma vendinha. É uma dívida que tínhamos com Deus. Impagável. E Ele pagou. Essa é a concretização da Páscoa de Êxodo 12. É a obra de Cristo naquela cruz. E na celebração desse dia da Páscoa, foi quando Jesus fez a última ceia. Naquele mesmo dia que celebraria-se a Páscoa, onde Jesus sabia que ele era o Cordeiro, que em Êxodo 12 estava sendo morto, e era o seu sangue que estava sendo colocado nos umbrais da porta. Ele, junto com os discípulos, faz a ceia. E ele fala, este é o meu corpo, que é dado por vós. Jesus diz que quem de mim se alimenta, por mim viverá. A ceia é a concretização daquela celebração da Páscoa. Nós não só amamos a mensagem da cruz, ela é verdadeira em nós. Ela é efetiva. Tu pode pegar o teu pão, estender ao Senhor. Jesus, naquela ceia, dias antes, ou momentos antes, na verdade, da celebração da Páscoa, ou no momento da celebração, na verdade, tu sabias que tu era aquele cordeiro que estava sendo comido naquele momento. Tu sabias, Senhor. E pegando aquele pão com os discípulos, declaraste que era o teu corpo que era partido por todos nós. Graças te damos, Senhor. E hoje, nós nos alimentamos desse pão. O teu corpo, Senhor. Não mais como aquele cordeiro que foi molado lá no Egito. Mas um santo, perfeito, imaculado. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tiraste o pecado de nós, Jesus. E nós te somos gratos por isso. Tu pode comer o pão? Aleluia. Pode ficar em pé. Pega o teu copo. Uma curiosidade. O único momento onde o sangue seria
colocado nos umbrais da porta, foi antes do povo de Israel sair do Egito. Depois eu quero te encorajar a ler Êxodo 12 todo. Quando Deus fala como seria celebrado depois da Páscoa. A única coisa que mudou foi que o sangue não deveria mais ser colocado nos umbrais da porta. Não seria mais colocado. Eles comeriam cordeiro, eles comeriam pães sem ser levedado, eles comeriam ervas amargas, mas o sangue já não era mais colocado nos umbrais da porta. O sangue de Jesus é suficiente. Ele está sendo derramado sobre nós. O Atmani diz que quando o Pai olha o sangue, Ele diz: esse foi justificado pelo meu filho. O sangue é para o Pai. Como aquela Páscoa foi a Páscoa do Senhor. Porque o Pai deu o seu Filho, que morreu em nosso lugar. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Eu quero dizer para você, não negligencie o sangue do Senhor que está sobre ti. É santo, é perfeito, é puro e justifica você diante de Deus. A ira de Deus não vem sobre você, porque sobre o Filho foi sua ira. E o sangue desvia de nós a ira de Deus. Você e eu somos justificados por causa de Cristo. Considere isso santíssimo na tua vida. Graças te damos, Pai. Graças te damos, Jesus. Graças te damos, Senhor. Porque nesse sangue fomos lavados como cantamos. E hoje estamos mais alvos que a neve. Isso para nós, há anos atrás, era tão inatingível, Senhor. Mas por causa da obra de Cristo na cruz, do seu sangue derramado, sangue não de animais, como lemos hoje aqui, mas um sangue perfeito, puro, um sangue eterno de Cristo Jesus. Através dele, nós somos justificados. Não mais uns umbrais da porta, mas sobre nós, sobre nossas mentes e corações, nos dando liberdade, com ousadia, para entrarmos no santo lugar, Senhor. Graças te damos, Pai, por Cristo Jesus, o nosso Cordeiro Pascal. Tu pode... Sangue, Jesus. A tua obra na cruz é a concretização daquilo que foi realizado em Êxodo 12, Senhor. Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em teu sangue somos lavados, purificados, justificados, comprados pelo teu sangue. Aleluia! Tu, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E hoje somos livres. Um marco novo estabeleceste em nossas vidas, um novo nascimento. E em Cristo Jesus, por Cristo Jesus, queremos viver uma novidade de vida, Senhor. Graças te damos, Pai. Celebramos a ceia em memória do teu Filho Jesus, ressurreto dentre os mortos, glorificado, assunto aos céus e que voltará um dia. Aleluia! Volta, Senhor, Maranata! Maranata, Jesus! Aleluia! Graças te damos, Senhor, porque celebramos não um evento, mas uma realidade diária em nossas vidas. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Aleluia. Tu pode aplaudir ao Senhor por isso? Aleluia. Glória a Deus.